Tá aqui, boa tarde, pessoal, a todos de novo e todas. Meu nome é Horácio. Vou apresentar aqui brevemente, na verdade, eu preparei uma apresentação curta, tá? Para a gente poder debater depois, né, e respeitar o tempo. O livro do Bernard Harcourt. Tem duas versões, né? Eu trouxe as duas em francês e em inglês propositalmente pela diferença no título. Em francês, uma edição de 2020, janeiro de 2020, que foi o que eu li, La Société d'Exposition, Désir et Désobéissance à l'ère numérique. A Sociedade de Exposição, Desejo e Desobediência na Era Digital. Já em inglês, que é o original, com publicação original em 2015, traz esse outro título, né? Exposed, que talvez fosse mais exposto do que Sociedade de Exposição, né? Dá uma conotação diferente ao título. Mas já para começar falando disso, como eu disse, eu li a versão em francês dele numa entrevista para Rádio France, e uma outra entrevista dele num seminário lá em Harvard, da Universidade de Harvard, e nesse segundo, a entrevista para o podcast que foi em inglês, ele diz que, na verdade, ele gostaria de ter colocado o título em francês, né? A entrevista mais antiga é anterior à publicação do texto em francês, mas por uma pressão editorial ele acabou optando pelo título Exposed. Depois, talvez por uma liberdade maior, ele acabou trocando, né, para a versão em francês. Só para dizer quem ele é, né, nascido nos Estados Unidos, professor de Direito na Universidade de Columbia, que fica em Nova York, e também da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, EHESS, de Paris, na França. É um teórico crítico com especialização na área de punição, vigilância, teoria jurídica e política e economia política. Isso é a definição aí do Michel Foucault em francês mesmo. Os cursos no Collège de France no início da década de 70. Já publicou 2, se eu não me engano, já editou 2, e tem mais um ainda em publicação com essa mesma editora pela qual saiu o livro dele, a versão francesa do livro dele, né? Society. Enfim, então é um autor que tem um grande domínio sobre a obra do Foucault, né? Dialoga muito com o Foucault também, e principalmente com Foucault e com o Deleuze e Guattari também, como vou trazer mais para o final. Então, peço também de antemão perdão por algum erro de interpretação meu, enfim, que não sou realmente, não domino completamente esses autores, mas enfim. A ideia dele de chamar de sociedade de exposição parte de um contraponto a duas visões de sociedade de controle e, nesse sentido, de vigilância, de exposição, né? A do George Orwell, em 1984, com o Big Brother, e do Bentham com o Panóptico, com o qual Foucault trabalha amplamente, né? Ele se opõe, logo desde o início, a essas duas visões, por essas duas visões terem um controle num sentido opressor e de morte do desejo. O desejo é uma questão central aqui para o livro dele, né? O desejo de se expor, um desejo dessa autoexposição é fundamental, e ele coloca justamente, começa pelo George Orwell e pelo Bentham, por oposição, para mostrar como essa visão distópica, né, do George Orwell e sendo estruturados muito por esse controle, por um controle que vem de fora, é justamente o oposto do que ele está enxergando na nossa sociedade contemporânea. Ele fala que o desejo de exposição vem de dentro, né? Vem dos próprios indivíduos que compõem essa sociedade. A gente tem o desejo de se expor, e isso acaba gerando alterações muito significativas no modo de circulação do poder, né?
O Giuseppe, evidentemente, pode falar muito melhor do que eu, mas não é, a partir do Foucault, do Deleuze, o poder não é controlado, né? Ele circula na sociedade. E acho que isso todos vocês devem saber também, né? E aí ele vai colocar como tem mudanças de ordem social, política e também da circulação desse poder na sociedade. Naturalmente, a França, país dos quais ele mora e tem mais proximidade, mas também numa das entrevistas ele falou brevemente do caso chinês e da revolta que teve em 2019 em Hong Kong contra o estado de vigilância chinês. Bom, assim como ele faz a contraposição ao George Orwell e ao Bentham, ele coloca uma, não linha do tempo, né, mas linha de raciocínio, e é essa ordem mesmo que ele coloca, para como ele chegou nessa ideia de sociedade de exposição. Então, partindo da ideia de sociedade disciplinar do Foucault, que está muito guardava grande relação com esse modo de estruturação panóptico do Bentham. A sociedade do espetáculo, em Guy Debord, ele fala que tem muito de espetáculo na sociedade de exposição, é um espetáculo. Também da sociedade do controle, do Deleuze, mas principalmente aí chegando na sociedade de exposição e de uma autoexposição e um controle que vem a partir disso remodelando não só as relações sociais, mas a própria forma de fazer política, a própria economia e a circulação de poder. Então, para isso, né, o que atravessa conceito, talvez, dizendo assim, que atravessa todo o livro dele é o desejo. Tanto num sentido de tudo que a gente manifesta como desejo ser rastreado e os dados coletados, né, metadados gerados e coletados por estados e por empresas, por exemplo, das grandes empresas, né, na Amazon, Google, Facebook, falando tanto num sentido da manipulação desse desejo e uma perda no poder de escolha, e aí ele dá tanto o exemplo das recomendações que aparecem na Amazon, quando a gente compra um livro, ele já indica, as pessoas que compraram esse livro também compraram tal, tal e tal, induzindo esse consumo, mas não só consumo no sentido de financeiro, né, necessariamente de compra, assim, né, mas as próprias recomendações e anúncios do YouTube, e das mais variadas redes sociais, né, todas sugerem assim, né, algo, você pode curtir isso aqui, e essas recomendações também no sentido sempre do like, do amar, do curtir, pública do desejo também, né? Seja associado aí às redes sociais, né? Seja o like, seja o número de seguidores, seja o que for, mas não somente uma manipulação, né? Porque ele fala que ele coloca como nós justamente temos vontade, desejo de participar dessas redes sociais, de nos expormos, de colocar a selfie, né? Enfim, de falar o que está acontecendo com as nossas vidas, né? Esse final de semana aí teve Dia dos Namorados aqui no Brasil, praticamente todo mundo postando foto dos seus relacionamentos, enfim. Então, desse desejo de se inserir nas redes sociais, então não é só uma manipulação, né? É um desejo que parte das pessoas, né? De se inserir e de interagir socialmente. O que é interessante é que ele vai mostrar justamente como esse desejo, a partir da participação, a partir do uso nessas redes sociais, esse desejo passa a ser manipulado. E está ali, dentro das recomendações, também está o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que desenvolveu com
eu não sei, eu não estou lembrando agora se foi associado com o YouTube, se eu não me engano, ou com o Twitter, um programa de recomendação também, assim como tem a recomendação dos anúncios, de sugestão de alguns vídeos sobre questões sociais que eles queriam divulgar, né? Ele fala uma coisa de xenofobia e de combate ao racismo religioso, acho que poderia ser aplicado hoje como uma campanha pró-vacinação, talvez também, enfim, a partir dos exemplos que ele dá. Dos Estados Unidos é no sentido de uma colaboração social, né? Uma função social também dessas recomendações, mas se utilizando da mesma maneira de manipulação do desejo. E não necessariamente carregando nas propagandas, nas recomendações, o selo do governo dos Estados Unidos, né? Algo que passava ali sem ser dito, mas era uma mensagem oficial do governo. Manipulando, então, o desejo, manipulando o poder de escolha, manipulando o que vem a ser consumido, né? Naturalmente, pelos algoritmos. Então, a partir disso, para mostrar, ele vai mostrar como tanto as relações sociais quanto as relações comerciais ou econômicas e também políticas a partir em relação às relações sociais nessa era digital, ele tenta romper com essa lógica de nós versus eles, de vigiados versus vigilantes, justamente como seria com o Big Brother do George Orwell, né? Ele fala que evidentemente ele faz salva de pessoas que realmente são mais vitimizadas, são mais vigiadas, são mais assediadas, como as mulheres, né? Nesse mundo digital, por assim dizer, mas que todos nós exercemos também um papel de vigilante ao adentrar nessas redes, né? Porque a principal dinâmica que ordena elas é a autoexposição, né? Então, em qualquer rede social, né, dependendo da funcionalidade dela, claro, mas sempre uma vigilância da privacidade alheia. E ele fala da dinâmica do stalkear, né? Não conheço a palavra, tradução em português, acho que a gente usa esse termo mesmo em inglês, né? O stalker, stalkear, enfim, que é o fuxicar, talvez, né? A vida de outras pessoas. E ele não chega a dar esse exemplo, esse último que eu coloquei da autoexposição no trabalho remoto, mas eu achei pertinente, considerando tudo que a gente já viveu desde março do ano passado, né, e justamente desde a publicação da versão do livro dele em francês em janeiro de 2020, que é essa necessidade de autoexposição no mundo digital por essas reuniões remotas que a gente tem, como, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, né? Incentivo a ligar a câmera, uma autoexposição também na própria casa, né? Eu estou aqui, no caso, no meu quarto. E sempre um jogo desse vigiado e vigilante, né? Quem está de câmera fechada é porque tem algum problema com a conexão, porque está travando. Às vezes eu preciso fechar rápido porque está travando para mim, às vezes, mas quem está com a câmera fechada está vendo ou não está. E eu, particularmente, que sou professor de escola, né? Em relação ao ensino médio, a diretoria, o diretor da escola fez uma recomendação que, ao fazer a chamada, os alunos que não respondem, mesmo estando logados ali, têm que tomar falta. E aí fala para fazer nos momentos aleatórios da aula, enfim. Então, essa exposição no mundo digital aí tomando outras formas, né? A partir da necessidade de isolamento físico que a gente tem a partir da pandemia. Ele, claro, naturalmente não fala disso, né? Mas eu acho pertinente trazer para mostrar, asseverar um pouco esse argumento dele desse rompimento com nós ou eles, vigiados e vigilantes. Claro que ele também reconhece que tanto o Estado, né, quanto essas big techs exercem muito mais o papel de vigilante, né, mas
nós, entre aspas, usuários comuns, não deixamos de participar também dessa mesma dinâmica. Tem um capítulo específico, que é o número 7, o desaparecimento de fronteiras entre Estado, economia e sociedade, que é bem interessante, mas eu tive dificuldade de resumir, então acabei trazendo os exemplos que ele próprio apresenta na entrevista que ele estado tirando o banimento do Trump das redes sociais, obviamente, porque isso foi esse ano, né? Mas ele coloca a relação da eleição do Trump com aquela empresa Cambridge Analytica. Acho que todos vocês sabem muito bem, mas um desaparecimento de uma lógica entre que serviço é prestado por uma empresa e como isso é utilizado para roubar, burlar uma eleição, né, e como isso depois vira até mesmo política de Estado. E aí eu não coloquei aqui por não ser o exemplo citado por ele, mas é o que o nosso governo faz, né, o nosso governo federal faz, com o gabinete do ódio também. E aí, nesse sentido da economia se fazendo valer de ações que seriam, da política se fazendo valer de ações que seriam do mercado, de empresas, também empresas assumindo essa função política como a pressão que exercida sobre o Facebook para controlar a liberdade de expressão, para as plataformas Facebook, né, que envolve o Instagram também, enfim. Nessa necessidade de controle dessa exposição, dessa sociedade de exposição, um desaparecimento do que é público e do que é privado, porque também os nossos dados é justamente o que são gerados e consumidos e vendidos por essas e para essas empresas, como a Cambridge Analytica e as Big Techs, né? Então, aquela coisa, né, de aceitar os termos de compromisso e tudo mais, eu tenho certeza que todos aqui dominam até esse debate bem melhor do que eu, mas um desaparecimento do público e do privado no sentido do que essas empresas coletam, naturalmente, mas o que é interessante e vigiado, né? Como nós próprios também publicizamos o privado, né? Cada um de sua maneira, cada rede social de sua maneira, né? No Instagram postando fotos da vida pessoal, no Twitter escrevendo, no Facebook os dois, enfim. Mas sempre esse desaparecimento entre público e privado, aí em conjunto com o desaparecimento das fronteiras entre Estado, economia e sociedade. E aí, por fim, como eu disse no começo, a proposta foi realmente fazer uma apresentação rápida, né? Eu vou me encaminhando aqui para a quarta parte do livro dele, que é a desobediência digital, né? Perdão. Desobediência estão no subtítulo do livro dele. O conceito de desejo atravessa mais significativamente as 3 primeiras partes, e a ideia da desobediência vem no final. Nessa quarta parte, que é uma parte mais curta também, ele vai falar da democracia virtual, como poderia se dar isso, e a partir desse desaparecimento dessas fronteiras entre público e privado, e as possibilidades de uma resistência digital a partir de uma desobediência política. E aí ele volta a citar o Deleuze e Guattari, né? Em muitos momentos eu tive a impressão que ele estava dialogando, apesar de não citar abertamente, mas sempre um diálogo ali nas entrelinhas. E ele traz uma citação de Deleuze e Guattari no Anti-Édipo, dizendo que a revolução deve ser pelo desejo e não pelo... dando um outro sentido para como se deve ser essa desobediência civil. Porque não é negar o desejo de participar, não é negar o desejo de interagir socialmente
e as possibilidades e impossibilidades que essas redes sociais trazem, né? Porque quando eu estava pensando sobre essa parte, que ele cita também nas entrevistas, eu pensei num amigo meu que não tem Instagram, ele é solteiro e às vezes ele tem dificuldade, assim, as pessoas com quem ele busca se relacionar não acreditam muito que ele tem Instagram. Acha que ele está mentindo, que na verdade ele tem um relacionamento, está querendo esconder ou qualquer coisa assim. Então, cabe a nós repensarmos esse desejo, né, e repensarmos o lidar com esse desejo de estar passeando por um lugar bonito, ou tá em qualquer momento a gente sempre pega o celular e olha e fica ali interagindo com o mundo digital e não com o mundo imediato, né? Então ele não apresenta nenhuma solução categoricamente, assim, vamos fazer desse jeito. Muito pelo contrário, ele só abre a possibilidade, né, a necessidade, na verdade, da gente repensar esses desejos e nos recolocarmos nessa sociedade tão digital assim, né, e de exposição. Bom, acho que é isso, pessoal. Do que eu tinha preparado, eu realmente tenho certeza que esse é o último slide, né? Mas queria ouvir vocês também, enfim, no que eu puder.